Tá gravando? Está gravando finalmente. Mas meu computador resolveu travar. Então. Já começou tudo errado. O computador travando. Mas é isso. Vídeo aula hoje sobre termoquímica que o Bernardo pediu, me enchendo o saco fim de semana. Mentira, Bernardo, te amo. E a gente tem que começar falando o que é. O que é a termoquímica? A termoquímica estuda em reações químicas o calor, que calor é nada mais, nada menos que o fluxo de energia, ou seja, de energia trocando de corpo. E vamos começar. A gente tem que entender o que é uma reação química antes de começar a aula. E a gente vê aqui, reação química é quando os reagentes se tornam produtos. Eu coloquei uma reação básica aqui, bem básica, só que a gente tem que ter em mente que reação não é só isso. Existem mais tipos de reação química. E sendo A mais B os reagentes, AB produto, e com isso a gente pode concluir, com os conhecimentos que a gente teve no nosso tempo de escola, etc., que os produtos são um rearranjo dos reagentes. Como assim? Tipo, as ligações dos reagentes se quebram, aí os átomos eles se rearranjam para formar um produto diferente. Isso a gente já viu diversas vezes. Continuando aqui, mas assim, a gente falou que as ligações se quebram. Aí eu pensei assim, não, como que eu vou falar que as reações simplesmente se quebram, né? Isso é foda. Aí a gente tem que lembrar que o universo é todo movido a energia, cara. Então, tipo, nada é de graça. As reações não simplesmente acontecem. E eu vou dar um exemplo, aproveitar que eu falei simplesmente acontecem. Eu vou falar de filme. Uma piadinha sem graça com o filme Simplesmente Acontece, que é um filme muito bom, recomendo ver. Alex e Rose, eles tinham um relacionamento, eles tinham uma amizade, eles tinham um negócio ali. Que um dia foi separado porque o Alex ganhou uma bolsa de estudo pra puta que pariu. Aí é isso, velho. É a mesma coisa. Não, não é a mesma coisa, mas é bem parecido com uma ligação, por exemplo, das ligações da molécula de água. Por exemplo, a ligação do oxigênio e do hidrogênio é rompida por energia, da mesma maneira que o relacionamento deles foi rompido, entre aspas, por causa da bolsa de estudos. É uma relação bem boba, mas eu acho que vai ajudar a entender, sabe? A gente precisa de energia para quebrar ligações. E eu sei que foi um exemplo muito ruim, mas tudo bem, vamos prosseguir. Já que precisa de energia, como que eu vou medir a energia? Essa energia é medida em entalpia, sendo entalpia a energia armazenada na substância. E logicamente, se é a energia armazenada na substância, vai variar para cada substância. Por exemplo, O2 tem uma entalpia diferente de H2O. Oxigênio e água diferente, entalpia diferente, é isso. E é representado pela letra H, entalpia. E uma coisa muito importante que a gente tem que saber é que essa energia é representada nas ligações. As ligações é a parte mais importante, cara. Tipo, ok, tem mais aspectos para a gente definir a energia de uma molécula, mas a gente vai trabalhar com as ligações, que é o que a gente tem possibilidade agora. A gente descarta o resto. E é possível calcular a variação de entalpia em uma reação usando essa fórmula abaixo aqui, porque a gente vai estar calculando o que variou dos reagentes para os produtos. Traduzindo o que a fórmula quer dizer, a variação de entalpia é igual à soma da entalpia dos produtos menos a soma da entalpia dos reagentes. E com isso a gente pode tirar que existem as exotérmicas e as endotérmicas. Sendo as exotérmicas a variação de entalpia menor que zero, ou seja,
os reagentes têm mais entalpia que os produtos. Então, pensando por esse lado, os reagentes, para se tornarem os produtos, eles têm que perder energia. Então, eles vão perder energia para o meio. E a gente pode pensar, por exemplo, se isso acontece em meio da água. Tipo, essa reação acontece submersa na água. A água vai esquentar, porque a gente está liberando energia para a água. E é isso. E tem as endotérmicas, que o ΔH é positivo, ou seja, os produtos têm maior entalpia do que os reagentes. Então, os reagentes eles têm que absorver energia para se tornar os produtos. Ou seja, vou dar o mesmo exemplo, se isso está acontecendo na água, a água vai ficar, logicamente, mais fria, porque ela vai estar perdendo calor para a reação. E é isso que acontece. E tem o gráfico aqui, exotérmica e endotérmica, é aquilo que eu falei. A exotérmica está perdendo energia e a endotérmica tá... Peraí. Ah não, tá certo, achei que eu tinha errado por um segundo. Ok. Não, tá certo. A exotérmica tá perdendo energia, vocês lembram de exo. Exo lembra de, por exemplo, exoesqueleto. Exoesqueleto fica na parte de fora dos artrópodes. É dos artrópodes? Não lembro agora, mas acho que é dos artrópodes. Então, exo para fora. Endo para dentro. Um absorve e outro libera. Isso aqui não cai muito, não é tão importante assim, mas é válido saber que os fatores que alteram o ΔH. A temperatura, maior ΔH, porque a temperatura, as moléculas estão agitando pra caralho, ou seja, se elas estão agitando pra caralho, elas estão com mais energia, então mais ΔH. Maior pressão, maior ΔH, porque a pressão está forçando essas moléculas a ficarem mais próximas, e mais próximas que elas ficam, é mais fácil de uma reação acontecer, então o ΔH é maior. A concentração, maior ΔH, porque tem mais moléculas em menos espaço, então basicamente esse número maior de moléculas aí faz o ΔH ser maior. A forma alotrópica é uma parte estranha até de falar, um negócio mais complicadinho, mas isso de alotropia são por exemplo, produtos que são formados pelo mesmo átomo, pelos mesmos átomos, por exemplo. A gente tem o carbono diamante e o carbono grafite. Ambos são feitos única e exclusivamente de carbono, só que eles são arranjados de maneira diferente. Aí é diferente o ΔH deles. A gente tem que saber do estado físico também. Eu acho que o estado físico é o mais importantezinho de se saber, que o ΔH do gás é maior que do líquido, que é maior que do sólido. E é basicamente isso. E como eu falei ali, PS, pós-scriptum, não é algo muito cobrado, porque no máximo em uma questão teórica, na questão difícil, que é a questão de conta e os caralhos, isso não deve ser cobrado. E um adendo, substâncias simples, no seu estado físico mais comum e na sua forma alotrópica mais estável, têm entalpia igual a zero. Aí agora, como que a gente vai definir qual que é a fórmula alotrópica mais estável? É simples, é a que mais existe na natureza. Por exemplo, carbono. O carbono faz o grafite e o diamante. Só que aí você pensa, porra, tem mais carvão, tem mais grafite, tem mais grafite na natureza ou tem mais diamante? Lógico que tem mais grafite. Ou seja, grafite é mais estável. Um outro exemplo mais fácil de enxergar, eu acho, que é O2 e O3, gás oxigênio e gás ozônio. O O2 é o oxigênio e o ozônio é da camada de ozônio que a gente tem, etc. Qual que é mais presente na atmosfera? O O2.
Então, basicamente, o O2 é a fórmula alotrópica mais estável. E o O2, o O2 e o carbono grafite tem o entalpia igual a zero, porque eles estão, tipo, o carbono grafite, ele é sólido no seu estado físico mais comum, na temperatura ambiente, etc. E é a forma alotrópica comum do carbono. É basicamente isso que a gente tem que saber. E o O2 a mesma coisa. E existem maneiras diferentes de escrever uma mesma reação. Por exemplo, A mais B menos 22 quilocalorias produzem AB. Por que 22? Porque é meu aniversário, não quero nem saber. A mais B produzem AB mais 22 quilocalorias. A gente literalmente trocou ali, né? Matemática, passou para o lado e inverteu o sinal. E A mais B é igual, produz AB e ΔH menos 22 quilocalorias. É tudo a mesma coisa. Sim, todos representam a mesma coisa. Como descobriu? E agora, falando em como descobriu, a gente vai entrar numa parte mais foda, que é como calcular o ΔH nas reações. Caralho. Existem 3 maneiras, ao menos as que eu aprendi, as que eu sei, eu sou burro, desculpa, que são calor de formação, energia de ligação e lei de Hess. Só tem essas 3. Simples, simples pra caralho. Agora vamos começar. Calor de formação. Calor de formação é a mais simples. É a energia na formação de um mol de ligações de uma substância. Leve em conta a entalpia dos produtos. Só a dos produtos. Então, a gente vai calcular assim. ΔH é igual. Esse símbolo aqui é a soma, é o somatório de todos. O ΔH é igual ao somatório da entalpia dos produtos menos o somatório da entalpia dos reagentes. Basicamente é o modo de calcular. E agora você deve estar pensando, porra, mas como que eu vou saber a entalpia, hein? Puta merda, tô fudido. Não tá fudido. Porque a maioria das questões que você vai fazer, na real, 100% das questões, velho, porque não tem como alguém lembrar. Tipo, é literalmente impossível lembrar todas as entalpias. Então a questão vai te dar a entalpia dos produtos e dos reagentes. Restando você ter o trabalho de fazer as contas e montar a reação se for necessário. Agora, energia de ligação. Essa daqui é um pouquinho mais complicada, mas continua muito simples, cara. Energia na quebra de um mol de ligações de uma substância. Ela leva em conta a entalpia dos reagentes. Essa daqui era dos produtos, essa vai ser dos reagentes. E como essa é dos reagentes, a gente vai mudar um pouquinho a fórmula que a gente tinha escrito antes, para ser o ΔH, o somatório da entalpia dos reagentes menos o somatório da entalpia dos produtos. Eu coloquei aqui foco nos fatos que agora inverteram seus papéis na conta. E é isso aí. O modo de calcular é esse. E isso acontece apenas em ligações covalentes, porque agora o nosso foco é analisar as ligações em si. Aí como assim analisar as ligações? Eu já vou pedindo perdão, porque minha letra é muito ruim, isso aqui é uma foto do meu caderno. E é isso aí. CH4 mais O2 produz CO2 mais H2O. Aí deu pra gente a ligação C simples H é 400. Eu esqueci de colocar quilocalorias, puta merda, mas ninguém conta pro Geraldo, por favor. C simples H é mais 414. O dupla O mais 138. C dupla O mais 351. O simples H mais 464. Aí a gente tem que montar a fórmula de Lewis. Aí eu montei a fórmula de Lewis de cada uma. Aí depois da fórmula de Lewis eu fiz as contas, basicamente. Eu balanceei a reação, porque ali em cima a reação não está balanceada. Você vai balancear ela da maneira que tem que ser. Vai balancear ela da maneira que tem que ser balanceada e fazer. Por exemplo,
a gente tem que colocar 2 na frente do O2 e 2 na frente do H2O. Deixa eu só verificar se é isso mesmo. O2, 2. Exatamente. Aí a gente vai pegar as energias dessas ligações e multiplicar. Por exemplo, o CH4. A gente tem 4 ligações C simples H. Então é 4 vezes 414. O O2, a gente tem uma ligação O dupla O. Então vai ser 138. Porém, no nosso balanceamento, a gente viu que a gente precisa de 2 O2. Então, é 138 vezes 2. Porque a gente precisa de 2. Aí a gente vai fazer a mesma coisa no CO2 e no H2O. Lembrando que no H2O a gente também tem outro 2 aqui do balanceamento. Então, é bem simples, é só prestar bem atenção. Agora a gente tem a última, que é bem tranquilinha também, mas é um pouquinho mais complicada que as outras, porque assim, ela demanda mais passos, não é nem que é mais complicada. E a lei de Hess. A lei de Hess, a gente tem que seguir uns passos para fazer ela corretamente. Escrever e balancear a reação principal. E a lei de Hess existe, adendo aqui, porque nem todas as reações acontecem direto da maneira que a gente conhece. Às vezes elas passam, por umas fases, por exemplo. Primeiro acontece isso, para depois acontecer mais uma coisa, para a gente finalmente chegar no produto final. A gente escreve e balança a reação, vocês entenderam, a reação principal. Aí a gente remaneja as etapas intermediárias para colocar os reagentes e os produtos em seus devidos lugares, que é aquilo que eu falei, a gente não vai direto para o resultado. A gente vai balancear as reações intermediárias e somar depois tudo, as etapas e os seus ΔH. Cara, e essa matéria, sinceramente, é uma delícia, velho. É uma delícia, cara. Porque depois que você faz tudo direitinho, é só sair cortando o infinito, velho. E eu coloquei um exemplo aqui. Considere as equações. S mais O2 é igual a SO2. E SO2 mais meio O2 é igual a SO3. Aí a gente tem que determinar a reação S mais 3 sobre 2 O2 produz SO3. Aí a gente começa. S. Qual reação que tem S? A primeira. O S está nos reagentes? Sim, então a gente só copia a reação aqui. Aí agora vamos para a segunda. Oxigênio. A gente precisa de oxigênio. Tem na primeira, mas também tem na segunda. Então a gente só deixa para lá, só deixa a reação aqui copiada. Aí agora a gente precisa do SO3. Porra, o SO3 a gente não tem na primeira. A gente só tem na segunda. E ela já tá nos produtos. Puta merda, que sorte, hein? Aí a gente copia a segunda aqui embaixo. E agora simplesmente soma. A gente tem S mais O2 mais SO2 mais um maisão grande aqui. SO2 mais meio O2 produz SO3. Aí perceba que a gente tem o SO2 aqui nos produtos e nos reagentes. Então a gente pode cortar ambos. Lembrando que só pode cortar se tiver nos produtos e o outro nos reagentes. Aí meio que eu cortei aqui porque eu sou burro, mas a reação vai ficar essa reação aqui. E olha só, a gente descobriu o ΔH. Menos 73, menos 21, ambos em quilocalorias, vai dar menos 94 quilocalorias. E é basicamente isso que a gente tem que saber. Mesmo esquema de sempre, qualquer dúvida me chama no zap. É isto. Boa noite, amigos.